Bem-vindos, crentes e descrentes. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de História da Igreja, disciplina também conhecida como Eclesiologia, onde nós estudamos vários acontecimentos que ocorreram desde a Igreja primitiva até a Igreja nos dias de hoje. Na aula passada nós falamos sobre os pais conhecidos como pais apostólicos, então se você não assistiu, antes de continuar assistindo essa aula, volta aí na playlist e assista a aula passada, que a aula de hoje é o complemento dessa aula. E como eu havia dito no finalzinho da aula passada, hoje nós vamos abordar historicamente os conhecidos pais apologistas. Professor, qual a diferença dos pais apologistas para os pais conhecidos como pais apostólicos? Como eu disse na aula passada, os pais apostólicos são aqueles que precederam, que vieram depois dos apóstolos. Como eles vieram depois dos apóstolos e eles foram os primeiros líderes, presbíteros e bispos da igreja cristã primitiva, eles foram considerados como pais apostólicos. Já os pais apologistas, eles são de um tempo posterior, pouco tempo depois, poucos anos depois dos pais apostólicos. Muitos são até discípulos desses pais apostólicos. Mas a ideia dos pais apologistas, apologista vem de apologética, que é a defesa da fé. A ideia dos pais apologistas é de defender a fé cristã contra heresias que estavam acontecendo naquela época. Antes de falar dos pais, eu vou falar de algumas heresias para que a gente possa entender o que eles defendiam. A heresia mais famosa é o gnosticismo que vem de uma palavra grega que se refere à sabedoria, onde os gnósticos eles desconsideravam muito da figura de Cristo como Deus. Eles não consideravam a salvação como algo que viria através da morte de cruz, e para eles uma espiritualização só poderia ser alcançada através do conhecimento, da gnosia. Por isso que os gnósticos eles foram muito questionados, porque se nós formos olhar o Novo Testamento vai falar sim sobre uma espiritualização através da morte de Cristo e morte de cruz. Além do gnosticismo, teve uma outra heresia. Quando eu falo heresia, é um ensinamento que não é ortodoxo, que não é um ensinamento que a igreja acreditava como um ensinamento real, como um ensinamento verdadeiro, é considerado como heresia. Vai ter o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma mistura de filosofia com teologia. Vem através da figura de um sábio chamado Mani, por isso que vem maniqueísmo, onde ele ensinava o dualismo. O que é esse dualismo? Existe um Deus bom e existe um Deus mau. O Deus mau é o Deus do Antigo Testamento, então o Antigo Testamento ele deve ser desconsiderado e nós vamos considerar apenas o Novo Testamento. É uma leitura de meio que desfocada, né, sobre a figura de Deus no Antigo Testamento, como se existissem dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Então, se você já foi questionado sobre isso, parece que o Deus do Antigo Testamento ele é muito diferente do Deus do Novo Testamento. Não é verdade? Não, não é verdade. Primeiro porque não existe a noção de testamentos, né, uma divisão didática para dividirmos Antigo e Novo Testamento. Mas o que ocorre no Antigo Testamento é que o contexto em que o povo de Israel e que os demais povos viviam era a maneira única pela qual Deus podia se manifestar. Então, muitas ocorrências do Antigo Testamento estão relacionadas também à forma como aqueles povos se relacionavam. Muito a uma questão social, sociocultural, né, do que mais comparar os nossos dias de hoje. Um outro ensinamento que aconteceu e que foi um ensinamento forte, que foi até depois combatido pela figura de um famoso pai da igreja que foi Justino Mártir, foi o marcionismo. O marcionismo, ele, assim como o maniqueísmo, mas o maniqueísmo trazia mais uma ideia de um Deus bom e de um Deus mau, como se existissem duas figuras, né, de Deus, e buscando até uma autonegação daquelas pessoas que seguiam ali o maniqueísmo, buscando celibato, buscando autoflagelo, a pessoa fazendo no seu corpo algo que viesse provar que Deus, ele que viesse mostrar, né, e que viesse dar a ela aí uma garantia pelo aquele ato, pelaquela obra que ela fazia. No caso do marcionismo, o marcionismo vem através da figura de Marcião. Marcião era
considerado, né, um monge, era considerado um estudioso das escrituras para a época. E Marcião, além dele trazer uma negação completa do Antigo Testamento, ele também tinha interpretações meio difusas quanto à figura de Cristo. E ele vai ser questionado por Justino Marte, vai ser inclusive derrotado por Justino Marte quanto aos seus pensamentos. Temos ainda o ebionismo. O ebionismo é meio que um apego total à lei e uma negação às cartas de Paulo. Existem algumas igrejas hoje, nos dias de hoje, que inclusive elas não aceitam vários ensinamentos das cartas de Paulo, que é muito baseado no pensamento do ebionismo, onde a lei ela tem uma força muito grande, a lei judaica deve ser seguida, né? E por que não aceitar os escritos de Paulo? Porque no Novo Testamento, se nós formos observar entre os discípulos, entre os apóstolos, né, que escrevem suas cartas, não existe alguém que tenha uma luta tão forte, tão incisiva contra a questão do legalismo quanto o apóstolo Paulo. É só você ler a carta aos Gálatas que você vai perceber isso do início ao fim da carta aos Gálatas. Temos ainda o montanismo, mas o montanismo que vem através de Montano, que muitos acreditam que era da região da Turquia e adjacências, o montanismo ele vai falar sobre uma insistência de ficar profetizando o dia da volta de Jesus. Isso não deveria ser uma coisa que nos assusta tanto, até porque isso acontece muito nos dias de hoje, né? Se vocês observarem, é comum que algumas crenças religiosas elas venham falar o dia que Jesus vai voltar, né? É comum que algumas crenças elas afirmem que Jesus vai voltar em um período, que Jesus vai voltar em outro período. Os adventistas do sétimo dia fizeram isso por um bom tempo, os testemunhas de Jeová também. Então é uma ocorrência que não é uma ocorrência que vem de hoje, né? Mas algo que vem de muito tempo, que vem através de Montano. Tá, professor, mas quem são aí os pais da igreja que combateram ou que buscaram combater essas heresias? Nós temos vários. Justino Marte, que é um dos mais antigos e que em 165 depois de Cristo ele foi decapitado, ele vai combater em um dos seus livros, né, que chama-se Duas Apologias, ele vai combater Marcião com essa ideia de que o Antigo Testamento deveria ser rejeitado, né? Vamos ter Irineu também, que já, no caso de Irineu ele vai morrer em 202, ele vai ser martirizado em 202 depois de Cristo. E Irineu é interessante porque acredita-se que ele foi o primeiro missionário a pregar na França. Então quem leva o cristianismo para a França, de acordo com vários historiadores cristãos, é Irineu. Irineu vai escrever um livro contra as heresias, no caso de Justino vai escrever o livro Duas Apologias, né, que vai ser contra essa heresia do marcionismo, e no caso de Irineu, quando ele escreve o contra as heresias, o foco principal de Irineu era combater o gnosticismo, que é essa crença que, como eu disse no início, levava em consideração que uma salvação ou uma elevação espiritual só é possível através do conhecimento, através da sabedoria, que é de onde vem o termo gnosia, gnose, né? Irineu, então, ele vai combater a essa heresia, principalmente no seu tratado contra as heresias, mas também em outras de suas obras. Nós vamos ter ainda a figura, e essa figura é importantíssima, que é a figura de Orígenes de Alexandria. Alexandria, uma cidade, né, egípcia, inclusive onde vai ser fundada uma das três principais igrejas, uma das três principais escolas filosóficas e também escolas que têm uma forte relação teológica da era cristã, desse período da igreja primitiva. E Orígenes de Alexandria, sua maior contribuição vai ser uma obra chamada Hexapla. Hexapla é uma produção do Antigo Testamento, né, onde pega-se o texto hebraico, leva-se em consideração o texto hebraico, mas são feitas traduções gregas também. Traduções essas principalmente para contrastar com a Septuaginta e para mostrar que a Septuaginta ela tinha uma autenticidade, comparando-se com os escritos do Antigo Testamento, muito grande, ou que a Septuaginta era real, né, era verdadeiro, aquela tradução grega que foi feita do Antigo Testamento. Uma outra contribuição de Orígenes, mas que é muito questionada por alguns círculos aí protestantes, é a contribuição para o método alegórico de interpretação das escrituras.
Orígenes acreditava que muitos textos bíblicos só conseguiriam ser interpretados através de alegorias. Alegorizar o texto é tentar espiritualizar o texto, é tentar trazer uma luz sobre o texto através de meios, né, que não sejam meios tão exegéticos, vamos dizer assim, o próprio texto se interpretando. E isso acontece muito e através de Orígenes, né, foi lançado luz, foi lançado aí os fundamentos da alegorização do texto bíblico. Então falamos nessa aula de hoje desses três pais da igreja. Eu quis trazer até um livro, esse livro é bem interessante, que é o Redescobrindo os Pais da Igreja. É bem baratinho, você encontra aí na internet. Fala de vários pais da igreja além de esses que eu abordei, né? Como por exemplo, quando nós vamos aqui no índice, e aí nós vamos ler quais pais da igreja que vão ser abordados, fala sobre Orígenes, que é importantíssimo, principalmente na sua obra Exapla, né? Que é essa versão do Antigo Testamento, parte em hebraico e partes também em grego. Fala sobre Cipriano, fala sobre Ambrósio, Basílio de Cesareia e vários outros pais da igreja. Então aconselho muito você fazer a leitura deste livro, Redescobrindo os Pais da Igreja. Então na aula de hoje nós abordamos tanto algumas heresias que ocorreram na época dos pais apologistas, como a figura desses três pais apologistas. E na nossa próxima aula nós vamos falar sobre os pais teológicos, chegando lá dentro do período do famoso Edito de Constantino em 313 depois de Cristo. Aguardo vocês.